Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui de volta para mais uma live aí do bem, uma maratona do bem. Vamos esperar aí, chegar mais gente para a gente estar conversando aí. E hoje a gente vai receber os gênios da biomedicina, né? Que é o Dr. Marcos e o Dr. Carlos. Vai ser bem legal hoje, a gente vai conversar bastante. Olá, Biodepressina, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos conversar aí também, gente. Tô vendo lá, tô acompanhando vocês também. Tô vendo o Rafa, gente, o Rafa tá espetacular, hein? Vamos aguardar aí, o pessoal tá chegando, tá entrando agora na live. Vamos aguardar pra gente ir conversando. Tá famoso, realmente tá famoso. Olá, professor Jadson, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, professor Júnior, olha aí, nosso convidado internacional tá aqui na live junto com a gente, gente. Coisa maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Vamos ver aqui se os gêmeos já entraram. Hoje a gente vai falar sobre PCR, testes rápidos e algumas questões relacionadas aos exames de imagem, que aí a gente tem a tomografia, a ressonância computadorizada, e vamos tirar aí algumas dúvidas de alguns alunos que já enviaram pra gente. Obrigada, professor, valeu. Eu espero o senhor, hein? A gente vai fazer aquela super live com um tema espetacular. Olá, Roberta. A gente vai aguardar os gêmeos entrarem aqui, mas se vocês quiserem ir conversando, a gente vai conversando. Vamos batendo um super papo aí. Gente, como é que tá aí pra vocês essa questão do Covid? Eu espero que esteja tranquilo para todo mundo, porque pra gente tá super cansativo aqui no Brasil. Não sei como tá aí, professor, em Lisboa, mas eu espero que esteja bem tranquilo. Olha aí, os gêmeos entraram agora, vamos lá chamar ele pra gente conversar, bater aquele super papo. Ok, doutor Henrique? Eu adoro essa dupla. Eles são sensacionais. 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 Olá! E aí, tudo bom? Oi, professor. Como assim? São dois professores. Tudo bom? Tranquilo? Que bom. Bem enorme. Bem-vindos. Tudo ótimo. Tá ouvindo direitinho ou tá tendo um eco? Não, tô ouvindo tranquilamente. Tá Tranquilo. Deixa eu só acender a luz aqui para ficar mais claro. ótimo, então. Tudo bem com você, né, Rivanha? Obrigado pelo convite. Satisfação estar participando da live com vocês. Que bom. E aí, galerinha, tudo bom? É muita satisfação do Gêmeo da Biomedicina estar presente aqui nessa live de hoje com a doutora Rivanha Saraiva, que tanto ajuda a classe biomédica, né, que tanto faz o marketing e a valorização da nossa classe. Então, obrigado mesmo pelo convite. A gratidão é toda... Assim, eu tenho de dizer que sou biomédica. Esse símbolo, sabe, dá valor realmente a biomedicina. Todas as é magnífico. Então, eu também, tanto eu quanto meu irmão, né, para quem não conhece a gente, eu sou o Marcos Vinícius Cardoso e meu irmão é o Carlos Danilo Cardoso, e nós, né, fazemos com muito gosto e muita valorização
atuando, né, na área da biomedicina, na área da pesquisa e também como docente para poder novos biomédicos serem formados de qualidade para ajudar a sociedade em geral. Com certeza. Com certeza. E hoje mais E hoje mais do que diante dessa pandemia, a gente está assustado profissional. Mundo mais tendo novas. Tá conseguindo me ouvir, professor? Estou tranquilo. Então, a ciência cada a gente está muito crescendo, cada coisas novas, testes. E isso assim muito grande. Verdade. Não, em relação ao Covid, né, em relação à pandemia, nós temos que saber que o biomédico ele está incluído nesse processo em diversas vertentes, né? Desde a parte de diagnóstico, desde a parte de conscientização e prevenção. Desde a saúde pública, desde o sanitarismo. Né? Hoje soubemos que uma secretária de saúde biomédica tomou posse no estado do Amazonas, isso é muito importante. Bem como, além de falar da área de imagem, diagnóstico por imagem, que o biomédico tão importante, a gente vai falar sobre isso hoje, na identificação de pacientes com alterações pulmonares, através da tomografia computadorizada do tórax, e além, né, de outras áreas que indiretamente estejam também associadas a biomédicos e estudantes de biomedicina. Exatamente. Eu fico orgulhosa em essa questão da biomédica está lá assumindo de saúde. E aí a gente, cada hora que passa, sumiu. Voltou. Sumiu de novo. E cada hora que passa, a gente está começando a perceber a valorização no mercado de trabalho. Né? Então, isso está deixando a gente bem entusiasmado, porque o nome da gente realmente está começando a aparecer mais ainda, cada vez mais. E hoje a gente vai falar especificamente aí do PCR, a gente tem a questão dos testes rápidos, que cada hora que passa está aparecendo mais e mais. Então, a gente tem que ver essa questão da viabilidade do teste rápido, que realmente deve ser utilizado. E como não podia faltar, a imagem, né, que está sendo muito discutido, que é esse exame aí que a gente vê que tem uma imagem com um perfil fosco. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas e ver aí, né, em que a gente pode esclarecer. Afinal de contas, a biométrica está aqui para isso também, passar mais informações. E professor, como professor, valorizado sempre, né? Com certeza, verdade. Com certeza. Então, vamos começar, então? Vamos começar a fazer um apanhado geral. Vamos começar a falar do teste diagnósticos em gerais. Primeiro, começando dos exames laboratoriais, a nível de teste rápido, imunocromatográfico e do PCR. E depois a gente foca na área de imagem, certo? Ótimo. Vamos entender, então, que a solicitação médica é muito importante, começa tudo por aí. Ele entender porque esses exames serão feitos a partir dos sintomas apresentados pelo paciente, né, já que a quantidade de casos, certo, só aumenta, então as suspeitas aumentam junto. Né? Vocês podem estar acompanhando, são 10 vezes mais, 5 vezes mais suspeitas do que a própria confirmação, dependendo do estado que está se falando, né? De qual estado do país está se falando. Mas entenda que as suspeitas só vão aumentar. E, principalmente com a apresentação de sinais e sintomas, as que sinais e sintomas esses eu não posso confirmar que é de fato Covid, porque existem todas as doenças virais, né, causadas por influenza, por H1N1, certo? Que trazem sinais e sintomas semelhantes, vem a importância do diagnóstico por PCR ou diagnóstico imunocromatográfico, certo? Ou ambos, certo? E é importante que você entenda essa curva, né, no sentido de quando solicitar aquele exame. E o médico, quando ele recebe esse paciente e solicita alguns exames laboratoriais de rotina, como PCR, VHS, hemograma em geral, ele vem também a suspeitar também e solicitar de fato, aí sim, para terceirizar aquele serviço, vai pedir uma amostra
aí da região chamado nasofaringe, né, um suavezinho da nasofaringe, ou pode ser também do lavado brônquico ou do aspirado traqueal. E aí vem a solicitar o PCR, certo? Que é, assim, a confirmação de fato, é o padrão ouro no diagnóstico, né, do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o vírus causador da doença Covid-19, certo? Então, eu vou passar as palavras para o meu irmão, que é geneticista, entende muito do PCR, principalmente o que está sendo solicitado, que é o RT-PCR, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão da importância do biomédico e de outros profissionais que estão lá no laboratórios centrais fazendo esse teste e confirmando o caso de Covid-19, da Covid. Então, como meu irmão falou muito bem, com essa amostra obtida na secreção, né, nasofaringe ou aspirado brônquico, vai até o LACEN essa amostra, e lá no LACEN é feito o RT-PCR-Q, que significa essas letras todas. Né? O RT significa transcriptase reversa, porque esse vírus é um retrovírus, né? Ele tem como material genético um RNA, que para você fazer análise genética, um teste molecular, é necessária essa enzima para poder se transformar em DNA complementar, e a partir desse DNA complementar é feita a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR. Mas não é o PCR convencional, é um PCR quantitativo, é um PCR em tempo real, na qual esse PCR, a gente, além de analisar se tem a presença ou não do material genético do vírus naquela secreção, a gente também vai quantificar a carga viral daquele vírus naquela secreção, naquela coleta ali. E a partir disso, a gente vai poder saber, né, a quantificação vai nos permitir em que grau está aquela doença, qual quadro clínico pode estar associado àquele paciente, porque vocês sabem que é algo diretamente proporcional. Quanto maior a carga viral, maior será a lesão que pode ser ocasionada naquele pulmão daquele paciente ou outras regiões também que o Covid possa estar infectando, tá certo? E saiu até um estudo também na China, tem pouco tempo agora, do SARS-CoV-2, que ele tem muita afinidade também pela região neurológica. Então, tem alguns pacientes que chegam no quadro mais grave que pode ter alterações a nível neurológico também, podendo até provocar até AVC. Nossa! Então, quer dizer que o paciente, mesmo em UTI, mesmo com todo o aparato médico, ele ainda pode desenvolver a partir de um SARS? Pode sim, porque assim, muita gente pode estar sendo diagnosticada de forma tardia, né? Principalmente nos interiores, tal, que demora de chegar o resultado. Tem estados aí que para sair o resultado está demorando 12, 14, 15 dias. Então, muitas vezes, o quadro daquele paciente pode estar se agravando, e aí, quando ele vai chegar, já está no estado mais crônico do processo infeccioso ali, gerando, assim, um mal pior. Foi um estudo que foi feito com 234 pacientes lá na China, e verificou que, né, uma proporção desses pacientes tinha esse quadro também a nível de alterações neurológicas também. Mas é importante entender que a grande maioria vai apresentar sinais semelhantes ao de uma gripe mesmo, certo? É tosse, né? Pode se agravar mais uma falta de ar, cefaleia, febre, e essa falta de ar que preocupa a maioria dos médicos, e por isso essa preocupação toda de respiradores para cima e para baixo aí, para conseguir não ter nenhum tipo de consequência, né, pior, relacionado à insuficiência respiratória e até mesmo à morte do paciente. Com certeza. A gente aí acaba tendo que tratar, além do Covid, do SARS, a gente trata doenças oportunistas que são, né, derivadas aí dessa patologia que infelizmente está no mundo inteiro. Mas e aí, professor, como é que fica a questão dos testes, né, rápidos? A gente está tendo uma deficiência, uma demanda muito grande e uma deficiência também muito grande, porque a gente não está tendo uma economia laboratorial. Importante pergunta, Rivanha. Primeiramente, precisa entender que o PCR, a gente está verificando o antígeno. A gente está estudando o RNA viral, que vai ser amplificado através da reação de cadeia polimerase. Isso aí, a partir do 5º dia, que apresentar os sinais e sintomas, e o médico pode vir a solicitar uma PCR. Certo? E que vai ter uma sensibilidade muito alta, uma especificidade muito alta.
certo? Porque o PCR tem toda essa característica, é um teste molecular. Você sabe que para fazer um PCR você constrói primers, que são delimitadores de regiões específicas, que só vão amplificar aquela região de forma de complementação de bases nitrogenadas. Então, aquela sequência, muitas vezes, é conservada no material genético do vírus, então a especificidade é muito alta. Então, logo, para ocorrer algum processo de falso positivo, né, é muito difícil, tá certo? Entendi. Então, aí agora que muda, que eu quero fazer essa comparação para vocês entenderem que o teste imunocromatográfico não tem nada a ver com antígeno. O teste imunocromatográfico, a grande maioria, para você entender, dos 13 aprovados pela Anvisa, certo? 12 tem a ver com anticorpos. Ou anticorpos totais, onde, por exemplo, da BOT, ou tem o da outra marca, Celler, né? Da Celler, certo? Que trabalha com anticorpos totais. O anticorpo total é o quê? Não há descrição, tem como saber se aquele teste que está sendo feito é para IgM ou para IgG. Existe dos 13, 3, certo? Marcas. Eu posso até confirmar para vocês quais são, certo? Agora para vocês. É da Celler, certo? O da Wodifor e da BOT. Os 3 trabalham com anticorpos totais, certo? Já os outros, certo? No caso dos 13, 12 são com anticorpos totais, um somente é com antígeno, e os outros, certo? Os outros 9, né? Exatamente os outros 8, está associado aí sim com anticorpos IgM, anticorpos IgG, anti-SARS-CoV-2. Então, 8 aprovado pela Anvisa consegue saber se elevou o IgM ou se elevou o IgG. Só deixando claro que IgG é de fase aguda, IgM é de fase aguda e IgG de fase crônica, ou seja, para verificação da cronicidade da doença ou se o indivíduo já teve contato alguma outra vez com esse tipo de vírus aí. Então, o IgM, quando a gente está falando de fase aguda, a partir do 7º dia, por isso a gente fala, a partir do 7º dia ele começa a elevar. Então, o ideal é que o médico solicite o teste imunocromatográfico a partir do 8º dia de sinais e sintomas. Então, a partir do 8º dia de sinais e sintomas, aí sim o médico tem que vir a solicitar um teste imunocromatográfico. Porque senão, o médico teve 2 dias lá de sinais e sintomas, um dia de sinais e sintomas, se pedir, pode dar negativo. Vai dar um falso negativo. Vai dar um falso negativo. Então, é importante, e aí eu até parabenizar o Dr. Caio Salvino, que ele vem divulgando muitos vídeos sobre isso, né, de quando o médico solicitar, o médico precisa solicitar no momento exato, certo? A partir do 8º, 9º dia, porque aí sim já houve liberação do IgM. O IgM já começou a ser liberado, certo? Aí liberou o IgM, que significa dizer o quê? O paciente tem a Covid-19, certo? Tem anticorpos sendo produzido anti-SARS-CoV-2. Logo, confirma o quadro ali que está, né, crescendo ali naquele paciente da doença, certo? Mas, além do IgM, existe o IgG. O IgG, né, como demora mais para ser produzido, só vai ser IgG positivo a partir do 15º, 16º dia. Depois de 2 semanas de infecção só. Então, aí somente ele começa a produzir o IgG. Mas os outros viram algum caso, ou então em ambiente laboratorial que vocês estão convivendo aí, se houve algum caso de reincidência ou não? Ainda ninguém tem nenhum caso ainda no mundo ainda, certo? Ainda não dá para comprovar isso, certo? Só a gente parte do princípio da hipótese que não. A gente parte da hipótese que o IgG vai mostrar ali que teve a infecção, mas que não está associado à reinfecção, não. Ainda a gente não pode falar isso, não tem nenhum estudo que traga e confirme isso ainda não no Brasil e no mundo ainda não. Suspeitou de um caso na China, mas depois voltaram atrás e verificou que não era o mesmo Covid que está promovendo toda essa pandemia, não. Ai, que bom, graças a Deus. Então a gente fica bem mais tranquilo relacionado a isso. Vocês ouviram, professor, a questão do uso de plasma, dos testes que já estão sendo feitos, os testes científicos. Qual seria o posicionamento de vocês em relação a isso? Vamos lá. É uma importante pergunta, né?
teve a aprovação, né, da Anvisa agora, né, para ser utilizado esses plasmas, certo? É uma coisa que pode se pensar, eu falo que nada assim, base científica totalmente estudada, não dá para ser salvador da pátria, certo? Mas que casos mais graves, talvez, certo, possa vir a utilizar, né, aqueles plasma ricos. É porque é a mesma coisa, os outros tipos de tratamento também, que vem falando, né, da cloroquina, aí começa a fazer vários testes com outras drogas a nível in vitro, depois in vivo, certo? Até saiu agora um estudo in vitro da ivermectina, né? Sim. Que é utilizado, né, como antiparasitário, que deu positivo, deu bom resultado, mas in vitro ainda, né? Falta ainda fazer em vivo para depois testar. Então, assim, tem muitas especulações, muitos estudos sendo feitos, mas, assim, para dizer que tem um tratamento totalmente eficaz, ainda não tem, certo? A cloroquina, muitas vezes, deu certo para alguns pacientes que estavam graves, para outros não. Teve gente que tomou cloroquina há muito tempo e acabou vindo a falecer, tá certo? Então, o que precisa conscientizar a população, que não pode sair comprando à torta e à direita, chegando na farmácia, pegando toda a cloroquina que tem na farmácia para poder fazer uso em casa de forma totalmente automedicação, sem ter a verificação e a solicitação e prescrição médica. Porque tem gente que precisa da cloroquina, né, para outro tipo de tratamento, certo? Mas aí quando procura na farmácia não tem, porque infelizmente a pessoa ouviu falar no telejornal que foi usado e que deu certo e já sai tomando sem a prescrição médica. Isso não pode nunca existir, tá certo? Então essa conscientização que o profissional de saúde tem que passar adiante para a população em geral. O certo agora é controlar sinais e sintomas, certo? E realizar o distanciamento social. É isso, de fato, que está dando bons resultados, é comprovado mundo afora, certo? E quando precisar ir, caso de UTI, aí o médico, a equipe médica, certo? Junto com enfermeiros, fisioterapeutas, tenha certeza que vão tomar melhores decisões para esses casos mais graves, né? Que é a função deles aí, quando os pacientes estão hospitalizados. Isso. O professor Jadson está questionando aqui, até quantos dias após o início dos sintomas da Covid-19, o RT-PCR permanece viável para a detecção do material genético do vírus? Até quantos dias? Sim. Porque pode começar a partir do 4º, 5º dia, certo? E pode ficar ativa ali por 2, 3 semanas tranquilamente no corpo do indivíduo. Até o vírus ser de fato eliminado. Isso. Certo? Eliminado o vírus, aí o RT-PCR já começa a dar negativo, porque significa dizer que o antígeno viral não mais se encontra dentro do corpo do paciente. Era perfeito se a gente tivesse, né, vamos dizer, vários laboratórios especializados, uma grande equipe, né, de capacitação, certo? Que podia fazer esse exame em vários momentos daquele processo de tratamento. Ou seja, monitorar lá com 5, 6 dias, depois monitorar com 14, 15 dias, para você vendo a carga viral diminuindo nos gráficos desse RT-PCR. Mas primeiro, o exame é caro, e segundo, não tem nem como fazer um exame para muita gente, quanto mais fazer 2 ou 3. Então, é uma realidade que não teria como a gente ficar avaliando vários processos como esse. Mas tenha certeza que ainda quando esse indivíduo ainda está tendo infecção e ainda está presente daquele vírus ali no corpo daquele indivíduo, pode ser feito esse RT-PCR que vai dar positivo sim, porque a sensibilidade e a especificidade é alta. Que ótimo. Rafael questionou anteriormente em relação às mutações do vírus. Então, o vírus, né, como qualquer outro, né, não só esse SARS-CoV-2, ele sofre muitas mutações. Então, você percebe isso, por exemplo, no vírus da influenza. Todo ano tem que se fazer uma vacina nova porque o vírus sofreu mutação e a vacina, por exemplo, do ano anterior não serve mais para esse ano. Certo? Devido a essas mutações que é muito rápido que o vírus sofre. Então, estudos mostram que o SARS-CoV-2 da China é diferente do SARS-CoV-2 da Itália. SARS-CoV-2 da Itália é diferente. E parece que do Brasil também já sofreu uma mutação. Ou seja, a doutora Jaqueline Góes, né, a biomédica lá de São Paulo, ela verificou, fez sequenciamento genômico da primeira lesão que teve, né,
o primeiro caso que teve aqui no Brasil, foi no segundo caso, algo assim, e ela verificou que já tinha algumas mutações desse vírus aqui do Brasil com o vírus lá da Itália e com o vírus da China. Isso é preocupante por quê? Porque a forma que esse vírus vai se comportar naquela população pode variar de acordo com a mutação que ele possui. Então, você percebe que aqui no Brasil, pessoas mais novas já estão começando a também ter quadros graves desse, né, SARS-CoV-2, ou seja, dessa Covid-19 aí. Aí a gente se pergunta, parece que tem o mesmo comportamento em relação a lá da Itália, que é acima de 60, 70 anos, os casos mais graves, ou no Brasil mudou? Porque estão questionando também aqui, se as mutações são diferentes. Sim, provavelmente sim. E à medida que vai passando mais tempo, né, mais meses, mais anos, mais mutações vai existindo, tendendo assim a ter comportamentos diferentes para aquele indivíduo que vinha a ser infectado com esse SARS-CoV-2 aí. É importante, né? Claro que a gente está numa condição totalmente diferente da típica. Os testes imunocromatográficos, em geral, pessoal, tem que ser teste de triagem, certo? Só que nesse momento, certo? Algumas prefeituras, principalmente alguns governos do estado, já compraram, né? Estão fazendo isso aqui em Salvador, por exemplo. Compraram 100 mil testes e estão fazendo a blitz para Covid-19. Como assim? O paciente está passando de carro, apresentou febre, alguma alteração de sintoma, vai tomar uma picadinha e fazer o teste rápido. Por que eles estão querendo fazer isso? Para tentar isolar de fato e colocar em quarentena as pessoas de fato que estão positivas. Sendo bem sincero, se fosse bom, era que todo mundo ficasse em casa, né? Só, claro que tem a questão da economia, tudo isso que interfere. Mas estão fazendo isso por quê? Porque tem muita gente que são assintomáticas e estão trafegando aí nas ruas, e muitas vezes nem para o trabalho é questão de estar querendo fazer alguma coisa no banco, na casa lotérica, e ele está no meio, né, da rua, né, no meio do centro da cidade, e infelizmente pode estar levando a contaminação de outras pessoas. Aí essa é a preocupação da imunocromatografia. Mas só que imunocromatografia é o que eu te falo. Pode ser o paciente está apresentando lá, está no quinto dia da infecção, já está com sinal sintoma, e a imunocromatografia vai dar negativa. Se deixar claro. E aí vai pensar, não, estou negativo, então eu posso ir para a rua. Então não é esse pensamento, pessoal. Isso que eu estou querendo deixar claro. A partir do 8º dia de infecção, se você conhece, a partir do 8º dia da infecção, aí sim começa a liberar IgM e aí sim a imunocromatografia dá positiva. Aí dando positiva, aí eu sei que todo mundo vai se cuidar, vai querer ficar em casa, repousando e tal. O pior é quando dá um falso negativo, que é aí que mora a sensibilidade, aí que mora o perigo, né? Porque é a questão de conhecer definições básicas quando se fala em teste, que é a questão da sensibilidade e da especificidade, certo? A questão da sensibilidade é que o paciente esteja doente e o teste dê positivo. Isso é sensibilidade. A maioria dos testes de triagem é sensível, certo? Mas a questão é a especificidade. A especificidade, os testes confirmatórios são muito mais específicos. Os testes confirmatórios como PCR. A especificidade, se você definir, é a pessoa estar sadia e, de fato, o teste dá negativo. Isso é especificidade. Essa é a diferença crucial entre sensibilidade e especificidade, que as pessoas precisam saber, que aí você consegue entender que os testes de triagem têm mais a ver com sensibilidade e os testes confirmatórios têm mais a ver com especificidade. Ótimo. A Adriana está questionando em relação à vacina. Tem que testar todas as mutações para se fazer uma? Não. É porque, assim, vacina, você pega a região mais conservada do vírus, certo? E a partir dessa região conservada, a gente faz uma vacina, né, voltada para aquela região conservada. Porque não tem como a gente fazer da região variável, porque vai dar certo em uma imunização, para outra pessoa não vai dar certo. Logo, é necessário estudar a partir do sequenciamento genômico desse SARS-CoV-2, verificar qual a região que mais se mantém estável e, a partir dele, criar vacina de DNA ou vacina de RNA para, dessa forma, ser mais plausível e fazer com que a imunização passiva aconteça
para toda a população, não sim, e não somente de uma pequena parcela daquela população. Que interessante, professor. Tem um questionamento de pessoal que estava no grupo de hematologia, que eles perguntaram... Mas desde já, rapidinho, desde já, deixar claro que a vacina não sai esse ano, não, pessoal. Não tenta falar, vai dar tudo certo, vai sair em setembro, vai sair em outubro. Não, a vacina não sai esse ano. Não, com certeza. Continue o distanciamento social, continue tudo, porque vacina não sai esse ano. Deixar claro isso. Que bom que o senhor deixou claro, porque a gente sempre está falando em relação a isso, daí o pessoal ainda não está entendendo bem, mas é muito importante a gente pontuar essa questão também. Uma aluna em um grupo de hematologia pediu para questionar a relação do PCS de um VDRL positivo que ela fez. Ela fez o VD positivo, fez o teste rápido, deu positivo, porém quando foi fazer a diluição, o teste não deu diluição nem de ultrassom. Então, o que é que ela poderia aí, qual seria o posicionamento dela? Porque aí, na realidade, ela está em tempo de estágio, ela está aprendendo e ela quer aprender cada dia mais. Entendi. Desde já, né, eu peço que ela repita o resultado, né? Primeiramente, repetir o teste. Primeiramente, tem que repetir o teste. Pode ter erro de reagente, pode estar associado à validade do teste, certo? A validade dos reagentes, certo? Primeiramente, repetir, né? Primeiramente, tem que repetir esse teste aí para ver se é verdade mesmo, porque senão fica procurando sarna para se coçar e não tem sarna para coçar, certo? Porque não tem nada a ver, talvez, certo? Mas aí fazendo de novo, dando positivo, certo? Tem que ver a questão do efeito prozona, que todo mundo que estuda teste imunológico sabe que tem efeito prozona, a presença de outros mediadores, né? Mediador pró-inflamatório ali, certo? Fator de coagulação, estaminas, prostaglandinas, e que pode interferir no resultado, né? E que dá positivo também, mas principalmente tem que se preocupar, que todo mundo sabe, que quando não fez VDRL, vem a questão das diluições. Deu positivo quanto? Na diluição logo na primeira, certo? É alta, ou só deu positivo lá com a diluição, certo? Menor. Tem que saber qual é a diluição que deu positivo. Deu pouco positivo, só foi na primeira. Então, isso aí talvez seja desconsiderável. Mas é uma coisa se deu VDR positivo em várias diluições diferentes, aí é outra questão que precisa ser avaliada também. Entende? Mas é o que eu falo para todo mundo, eu acho que eu tinha discutido isso com o Rivanha antes aqui da live, eu acho que precisa sim repetir o teste, né, e depois verificar essa possibilidade, porque essa relação direta, não acho que não tenha não. Não acho que não tenha não. Exatamente. Certo? É tanto que a gente sempre aquela questão de que você tem uma dúvida, pergunta ao outro profissional, procura o profissional, não libere exame com dúvida, pelo amor de Deus, procura sempre um profissional. A gente está ali para ajudar, então o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Em relação às alterações hematológicas, teve uma pessoa que perguntou aqui, certo? Quando é feito hemograma, percebe-se que tem uma linfopenia, né, uma baixa de linfócitos, e tem um aumento de neutrófilo, né? Há uma leucocitose, principalmente nos casos graves, né? Isso. Por quê? Porque esse COVID-19, essa doença que está associada com a infecção com SARS-CoV-2, ela também faz com que aquele corpo tenha mais suscetibilidade a infecções bacterianas, certo? Algumas vezes faz com que possa vir a proliferar as bactérias ali, fazendo com que mude aqueles valores ali daquele hemograma, tá certo? Então, muitas vezes, é diferente de outros tipos de vírus que o linfócito dá alto e o neutrófilo dá baixo. Então, muitas vezes você acaba podendo liberar uma coisa pensando que está errado, mas na verdade está certo, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, quando feito esse hemograma de casos mais graves, o linfócito vai dar baixo, enquanto que o leucócito gerais vai dar alto, né? Por causa do desenvolvimento das outras células sanguíneas ali presentes. Com certeza, no caso aí, os linfócitos dão baixo, porque também a resposta imunológica, certo, diminui daquele indivíduo, certo? Há uma destruição daquelas células, certo, ali presente, e aí pode causar, certo, diminuição do número de linfócitos, certo? Há uma alteração a nível de sistema respiratório, né? Vocês sabem que existe tecido linfóide associado à mucosa, então ali pode estar alterando,
certo? E estimulando que o linfócito TCD4 ative outras células de defesa para tentar fazer a fagocitose, como ativar macrófagos, por exemplo, e pouco linfócito ficar na corrente sanguínea, certo? Fica mais associado à alteração a nível tecidual, e aí o linfócito não baixa na corrente sanguínea, certo? Outra coisa que percebe no hemograma é uma trombocitopenia, muitas vezes, uma diminuição do número de plaquetas, certo? Também já foi visto em vários pacientes. Estão perguntando aqui, aumento do risco de infecção oportunista? Aumenta sim, com certeza. Sim, pode aumentar. Tem muitos casos aí da Covid-19 evoluir para pneumonia causada por outras alterações também, né? Por outras bactérias ali presentes, causar uma sepse, certo? Já tem casos aí, mas principalmente alterações a nível viral mesmo, que o vírus você sabe que é difícil tratar, por se tratar de um micro-organismo intracelular obrigatório, e aí teu corpo precisa combatê-lo utilizando o linfócito TCD8, certo? Como muitas vezes o linfócito TCD4, que é o general, não estimular, certo? Não apresentar ali, né, aquela resposta imunológica mais satisfatória. Lembrando, você precisa lembrar um pouco de imunologia. Existem 3 células apresentadoras de antígeno, né? Tem os macrófagos, tem os linfócitos B e tem as células dendríticas. A célula dendrítica, por exemplo, apresenta o linfócito TCD4 e apresenta o linfócito TCD8. Nesse caso, como há destruição rápida de algumas células, a apresentação ali, a linfócito TCD4, para que consiga haver um reparo tecidual mais rápido. Então, alguns macrófagos se direcionam para o local, certo? E alguns neutrófilos também são recrutados, certo? E acaba acontecendo a leucocitose, mas o linfócito ainda não é elevado, certo? Claro que essa situação pode mudar com o passar, certo? Da doença, da Covid-19, mas essa alteração que eu falo de linfopenia e leucocitose acontece principalmente no início do curso da doença. Naquele momento que os linfócitos B estão liberados lá, o IgM, representando lá a fase aguda, a partir dali do 7º, 8º dia. Interessante. Rapidinho, deixa eu colocar o celular para carregar rapidinho, ligeiro. Já. Professor, eu vou questionar aqui mais uma pergunta para vocês, tá? Enquanto você coloca aí. Sabemos que também tem o fator da imunidade, que é importante no Covid. No caso do fortalecimento da imunidade, sabemos que a vitamina C e a vitamina D é importante para fortalecer. Além disso? Então, rapidinho, você perguntou se a vitamina... Isso, a pessoa está questionando aqui, no caso do fortalecimento da imunidade, a relação da vitamina C e vitamina D, se isso é importante. Vamos lá, isso falando vitamina C e D é só questão de micronutrientes, né? Eu falo que isso não vai tratar nunca ninguém, certo? Eu falo que é vitamina C e vitamina D... É prevenção, antes que a doença tivesse acontecido, você manter o seu sistema imunológico sempre forte. Mas depois que a doença aconteceu, vitamina C, por exemplo, que é hidrossolúvel, é você tomando e saindo na urina. Então não vai fazer efeito nenhum, tá certo? Então... O sistema imunológico ele tem que estar pronto antes da lesão, antes da infecção, antes do processo provocado, gerando assim a Covid-19. Tá certo? O fortalecimento tem que vir antes. Durante ali, vitamina C não vai alterar nada naquele paciente. É porque assim, infelizmente, pessoal, a gente tem uma cultura que é muito pesada pela indústria farmacêutica, principalmente do lado ocidental do mundo. Então a medicina ocidental, ela é muito baseada em medicamento, mas assim, mais pela pressão da indústria farmacêutica. A vitamina C tem que ser vendida, toda farmácia que você vai, o atendente lá, toma vitamina C, que é melhor nesse processo e tal. Não, mas o certo é ter uma boa alimentação, uma atividade física, isso que faz, de fato, o fortalecimento do seu sistema imunológico. Não é suplementação, muitas vezes, através daqueles complexos vitamínicos que você toma na farmácia. A suplementação acontece para as pessoas que estão com essa deficiência alimentar. Aí que precisa ser feita. Mas quem tem uma alimentação variada, com vegetais, com verdura, frutas, certo? Uma variedade na alimentação, com certeza que o sistema imunológico está mais forte. Interessante. A imunologia, cada hora que passa, apaixona a gente, né? Então, se a gente for conversar aqui, vai ser 24 horas de live só falando imunologia. Mas aí Verdade, mesmo. Para ver como é esse mundo da imagem aí também. Está vendo que tem a questão de tomografia, ressonância magnética, mas por que não é utilizado raio-x?
Vamos lá. Não tem como. Radiografia, ele estuda campo pulmonar, certo? Ele não estuda o parênquima pulmonar. Qual a diferença? Campo pulmonar é o pulmão propriamente dito, ou seja, as lesões mais apresentáveis, como se fosse uma pneumonia, certo? Já instalada, certo? Se fosse uma alteração com efizema, a gente conseguiria verificar. Mas se eu quero estudar o tecido, se esse tecido está sendo danificado, ou seja, eu quero estudar o parênquima pulmonar, aí tem que solicitar a tomografia do tórax. Porque é a tomografia do tórax que verifica o parênquima, ou seja, o tecido propriamente dito, a parte funcional do tecido pulmonar é vista através da tomografia. Então, a radiografia daria muitos falsos negativos, certo? Porque não conseguiria, de fato, visualizar algumas alterações, principalmente a nível de lobos inferiores, que a SARS-CoV-2 causa. Professor, tem uma questão aqui que eu acho bem interessante para a gente voltar aqui rapidinho. Sou biomédica do município de Coariã, acho que é isso. Aqui é muito comum malária. E temos a parte hematológica com leucopenia, trombocitopenia e hematocrito alto. Isso pode confundir um diagnóstico médico? Não. E os sinais e sintomas? Porque assim, sinais e sintomas de malária é sempre, né, aquele quadro febril, principalmente na final da tarde, início da noite, que é bem forte, aquele quadro febril, com tremores e tal. Então, primeiro tem que ver os sinais e sintomas, que você sabe que, querendo ou não, ainda exame físico e anamnese é preponderante a nível de propedêutica, né? Ou seja, a nível de análise geral do quadro clínico do paciente, anamnese, exame clínico é primeiro lugar. Eu sei que, infelizmente, no Brasil, os médicos não estão fazendo isso com qualidade. Eu sei disso. Né? Ou muitas vezes o médico nem olha na sua cara direito. Mas o médico que faz com qualidade, analisando todo o quadro daquele paciente, verificando tudo isso direitinho, ele vai te orientar mais facilmente a saber fazer que exames de análise clínica tem que ser feito, qual exame de imagem tem que ser feito. Então, por exemplo, nessa questão que essa aluna falou, que essa biomédica falou, desculpa, ela comentou sobre a malária, mas malária tem sinais que estão bem claros. Então, se o médico fazer uma anamnese, ele já vai perceber que quando ele fazer um hemograma, essa alteração vai ser bem vista, certo? E ele nunca vai se atrapalhar em relação ao Covid-19, tá certo? Tem outra questão aqui, se é possível o infectado não apresentar necessariamente todos os sintomas. Por exemplo, ter somente febre e infecção na garganta. No caso aí seria pode sim. Tem pessoa que não pode ter nada, nem febre. Tem pessoa que, se tiver, né, novo, sistema imunológico em dia, aquela pessoa que sempre praticou exercício físico, sempre se alimentou direito, não é aquele cara tão estressado assim, tá certo? Não fuma, não bebe. O vírus vai infectar aquela pessoa, o sistema imunológico dele vai dar 1000-0 no vírus, o vírus não vai provocar nada, nem febre. Porque muito depende sempre da carga viral e depende do sistema imunológico do indivíduo. Sempre depende dos dois, né? Aí tem pessoas que podem estar aquele quadro, né, bem leve de febre e um pouquinho lá de algum tipo de desconforto a nível de traqueia, de laringe ou de faringe, certo? Mas nada que seja demais. E aí muitas vezes você nem vai poder fazer o exame propriamente dito de confirmação, porque não vai ter teste para todo mundo. Os testes muitas vezes no Brasil, principalmente de PCR, aquele confirmatório, só está sendo feito para pessoas que estão com quadro marcante e grave da doença, tá certo? Tem uma questão aqui a respeito da ressonância magnética, professor. Vocês estão conseguindo ver aí? Quais as situações que a ressonância magnética está sendo eficaz no resultado complementar do COVID? Por gentileza, professor, antes do senhor responder esse questionamento, eu queria que o senhor colocasse aí a diferença, pontuasse a diferença do TC e da ressonância. Pronto. Certo, Ivan. Ele é imaginologista, ele que tem que responder. Vamos lá. Pessoal, então, tomografia computadorizada, ressonância magnética são exames totalmente diferentes. Certo? Por quê? A tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante do tipo X, ou seja, radiação X, ou seja, raio-X é utilizado na tomografia computadorizada para formar a imagem. Já a ressonância, não. Ressonância utiliza um pulso de radiofrequência, um campo eletromagnético e a interação disso tudo com os prótons H+, ou seja, os prótons de hidrogênio do nosso corpo. Certo? Ou seja, basicamente,
tomografia utiliza radiação ionizante, ressonância não utiliza radiação ionizante, certo? Diferença crucial. Outra diferença crucial, a ressonância magnética é um exame mais demorado, certo? Devido às sequências que são feitas, e necessita muito mais da cooperação do paciente, de ficar imóvel durante a realização do exame, certo? A ressonância magnética é muito, muito, muito boa para avaliar partes moles, certo? Diferenciação de tecidos moles, certo? Mas vamos lá para a questão da COVID-19, o diagnóstico e as alterações apresentadas nos exames de imagem. De fato, para a COVID-19, para alterações a nível pulmonares, é solicitada a tomografia de tórax. Porque já a tomografia de tórax, lembre, é acessível, muito mais acessível a tomografia do que a ressonância, certo? Está muito mais presente em grandes hospitais, certo? Em todo o Brasil, tá bom? E é mais barato. O custo é mais barato de tomografia do que a ressonância. E a nível de tórax, a gente tem a chamada TC de alta resolução, que a gente pode fazer e avaliar melhor a árvore brônquica, avaliar as lesões a nível de brônquios, bronquíolos e alvéolos, certo? Então, se eu for falar da tomografia de tórax para um paciente que tem COVID-19, a paciente com COVID-19 já com alterações mesmo a nível pulmonares, onde esse paciente já está apresentando falta de ar bastante intensa, tosse, febre, o que é que pode estar apresentando ali na tomografia dele, na TC do tórax dele? Já pode estar apresentando opacidades, e uma opacidade de vidro fosco, certo? O que é vidro fosco? Eu gosto de falar, para quem nunca não conhece, é como você pegasse um vidro fosco, é como se fosse chamuscado. Você pega um branco, mas não um branco intenso, é um branco chamuscado, para você entender, porque está vendo pela primeira vez. É um branco mais espalhado, certo? Para você entender. Bem disperso. Chama de opacidade de vidro fosco. Só que o que chamou a atenção do SARS-CoV-2, que ele causa alteração bilateral. Causa alteração nos dois pulmões, certo? Nos dois pulmões. Uma coisa que na H1N1, por exemplo, apresenta mais no unilateral. Já no COVID-19 apresenta alteração bilateral, certo? E essa alteração chama de opacidade de vidro fosco. Principalmente acontece na região periférica dos pulmões, na região cortical, né? Bem como na região do lobo médio e inferior desses pulmões, certo? Além de ser, nesses locais, é multifocal, pode também estar presente em outros focos do pulmão, certo? Então, resumindo, opacidade de vidro fosco, multifocal e bilateral. É isso que confirma a alteração na tomografia de tórax lá, causada pela COVID. Show. Certo? Muito interessante mesmo. Aí pode perguntar bem assim, a ressonância. Não, se a tomografia já deu alteração, para que pedir ressonância? Só para fazer mais um exame, expor mais a equipe, não precisa fazer, certo? A ressonância, talvez, com essas alterações, se vir a confirmar, né, que ainda são pesquisas que mostraram lá na China, alterações neurológicas, aí sim, talvez a ressonância começa a fazer sentido aí para avaliar a região cerebral. Se for confirmada mesmo as alterações neurológicas em muito paciente, que foi o último estudo aí da China, publicado aí sobre a Covid. Nesse caso, a tomografia de tórax será utilizada como triagem, deixa eu voltar aqui, como triagem ou para acompanhamento do quadro clínico do paciente? Acompanhamento do quadro clínico do paciente. Mas, sendo sincero, os testes rápidos estão demorando tanto para chegar, e os testes RT-PCR estão demorando tanto para sair o resultado, que muitos médicos, em grandes hospitais, eu posso falar aí de alguns lugares, como Teresina, né, mandar um abraço para o Luiz Roberto aí, meu amigo, né, imaginologista, está demorando tanto que eles tem todo o sinal, sintoma da Covid, pede para fazer tomografia já para ver se já tem a apresentação desses quadros. Para quando chegar o resultado, já fez, já adiantou o quadro e a confirmação do diagnóstico daquele paciente. Infelizmente. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é na prática, né? É verdade, a live tá tão boa que o pessoal que tá comentando que agora tá em dúvida se faz imuno ou se faz imagem. E aí? Ou faz genética, querendo ou não, eu fico brincando com meu irmão, o seguinte,
independente, né, da imaginologia, da imunologia, o genético que confirma tudo, é a base de todas as ciências. É a base de toda a ciência. A fisiologia sua, a patologia, a imuno sua, só depende do seu material genético, ou seja, do seu DNA. Então, a base é genética. Então, vá para a genética, que é o berço de tudo. Vai para a imagem, vai para a imagem. Bom, me conta aí, qual é, para a gente fechar aí e enfatizar mais ainda, qual é a principal importância em relação aos cuidados da equipe que trabalha aí com a imagem? Porque a gente já vê tanto os cuidados do pessoal que trabalha com o material biológico, mas aí tem a imagem também, né? Tem os EPIs da imagem. O que acontece? Em relação, né, a qualquer profissional da equipe hospitalar, precisa estar de máscara, a gente usa sempre a máscara. Hoje, certo? Sempre antes de usar as luvas, higienizar bem as mãos, e aí vai lá, coloca a luva, certo? Depois de um paciente para outro paciente, o ideal é que trocasse essas luvas, certo? Troca essas luvas de um paciente para outro, tá bom? E a preocupação, de fato, é também com os aventais plumbíferos, né? Os protetores de tireoide, que aí vai já passar por higienização com álcool 70%, agora passar com maior frequência, fazer higienização, né, desses materiais que são de uso comum entre os pacientes. Decifrar que ele falou, que ele fala bonito, né? Avental plumbífero. Não sei se todo mundo sabe, né? Aquele colete de chumbo, de proteção radiológica, tá certo? Foi mal. O colete. O colete que pode também botar na cervical, no tórax, tá certo? É a cobre, porque o cobre é metal pesado que vai evitar... O chumbo é metal pesado que vai evitar, assim, que aquela radiação ionizante passe para locais indesejáveis naquele indivíduo ali. Você só expõe o local que precisa ser feito a tomografia. Que ótimo, que ótimo. Super interessante a live. E as perguntas para chegar. A gente que é profissional de saúde, que está lá na banca, tem que usar a máscara N95 ou PFF2. A gente vem utilizando essas, certo? Claro que, infelizmente, a gente está... Muitos hospitais aí, eu que venho conversando com amigos meus de diferentes locais, infelizmente o certo era usar aquele N92, a N95 e depois jogar fora, né? Infelizmente não está dando para jogar fora. A gente vem reutilizando 5, 10 dias, acredite, 5 a 10 dias, né? Em algum lugar 15 dias, em algum lugar utilizando a mesma máscara por 10, 15 dias, pense aí. Porque para tentar, já que a gente da imagem fica numa sala anexa, a gente não entra em contato tanto com o paciente. Porque muitas vezes na nossa equipe tem uma técnica de enfermagem que vai posicionar, vai fazer toda a higienização da mesa, tanto da tomografia quanto da ressonância ali. Então, e ainda a gente tem contato, né, com o paciente por conta do uso do contraste, né? Isso, ainda há isso. Aí, ou se você for responsável por administrar o contraste ali, que o biomédico imaginologista pode administrar, você precisa se preocupar também na administração do contraste. Lembrando, já falando dessa questão do contraste, tudo continua, pessoal. A preocupação de fazer uma boa anamnese, de saber todo o histórico do paciente em relação a se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele é cardiopata, se ele tem insuficiência renal, todas essas perguntas que é feita a anamnese ou no formulário, continua, mesmo com Covid ou não, continua as mesmas perguntas, as mesmas preocupações, certo? Já que todo contraste iodado pode gerar reação adversa. Mas aí quando a gente tem um processo alérgico, aquele que eu conversei com o senhor antes, durante o exame, por exemplo, eu fiz o exame, fiz o uso de contraste, passei mal todas as vezes que eu usei o contraste. Em nenhum momento foi me questionado se eu tenho alergia. Em nenhum momento a questão se eu tenho alergia a medicamento foi sim. Mas a questão se eu já tinha feito outro exame de imagem, se eu já tinha feito uso de contraste, não foi feito. E o médico pediu para fazer outro exame de imagem, mas eu não tive coragem. Porque o primeiro eu passei mal, no segundo eu passei mal dentro da máquina e assim foi bem frustrante. Desde já, eu não gosto de ficar julgando outros locais, né? Mas não acontece isso nos lugares que eu trabalho, certo? A gente tem uma preocupação bem grande de perguntar ao paciente algumas perguntas chaves. Eu vou fazer quais perguntas são essas. O paciente é diabético? Sim, vamos dizer que ele é sim diabético. Faz uso de metformina, glibenclamida?
são medicamentos que diminuem a glicose, são hipoglicemiantes. Esse medicamento que diminui a glicose pode ter interação medicamentosa com contraste iodado. A gente pede para suspender a medicação 24, 48 horas antes. Outra que a gente tem que se preocupar, outro paciente com insuficiência renal. Paciente com insuficiência renal, precisa ser perguntado a ele se ele tem insuficiência renal. Se ele não sabe, o ideal é vir com o exame de creatinina e ureia para a gente saber se ele tem insuficiência renal ou não. Certo? Porque sabendo, a gente vai saber da importância de, se for necessário administrar contraste, porque o médico solicitou, a gente conversa de novo com o médico que solicitou. Se for administrar contraste, já prepara o local da hemodiálise, onde ele vai fazer hemodiálise, porque ele vai ter que se deslocar para lá para fazer essa hemodiálise, se ele tiver insuficiência renal. Tudo isso é preocupado. E a maior preocupação nossa, é o que acontece na maioria das pessoas, são os pacientes que têm a reação alérgica a mariscos, a frutos do mar. Que é o seu caso, você tem reação alérgica a frutos do mar, Ivone? Não. Quando me aplicaram nem camarão, nem lagosta, nada disso? A sensação que eu tinha era de sufocamento. Você nunca teve reação alérgica a nada disso? A fruto do mar nenhum? Eu não conseguia respirar. Eu não Pronto, conseguia... porque a gente, vamos lá, reação alérgica a fruto do mar, depois eu vou explicar isso que aconteceu com você. A reação alérgica a fruto do mar, é importante perguntar por quê. Se o paciente tem reação alérgica a fruto do mar, certo? Ele muito provavelmente tem reação alérgica a iodo. E o iodo é a composição básica do contraste iodado na tomografia, certo? E aí, se ele tiver, professor, pode fazer? Pode. Mas pode desde que ele passe por uma dessensibilização. A dessensibilização nada mais é do que um uso de corticosteroide, que no seu caso deveria fazer isso. Você já teve reação antes com contraste iodado? O que é que tem que ser feito com você? Fazer um uso de corticosteroide ou de um antihistamínico, certo? Para dessensibilizar você, para depois administrar o contraste. A gente faz isso. Quando o paciente precisa fazer a administração do contraste e já teve casos anteriores. Você faz uma dessensibilização do paciente. Porque a gente não pode deixar causar efeitos adversos, porque o efeito adverso, o efeito colateral pode ser baixo, pode ser leve. Leve como, professor? Uma náusea, um mal-estar, certo? Uma queimação. Mas pode ser moderado, que é aquelas petecas, né? Aquelas placas vermelhas, aquelas placas vermelhas que aparecem no corpo, ou o pior caso, que é o seu, que é a questão de sufocamento, asfixia, porque pode estar começando a causar um edema de glote, um inchaço da região da glote, e que aí mora o perigo. Claro que a gente tem todas as intervenções imediatas. A gente, né, caso aconteça, essa reação, a gente tem um antialérgico ali, um Fernegan, para ser administrado a nível endovenoso, para sanar qualquer reação adversa desse. Mas, como biomédico, a gente precisa evitar que esses efeitos colaterais aconteçam, e que vinha a ser menos comum acontecer. E, para isso, precisa ser feito, de fato, uma boa anamnese, saber se ela já fez esses exames anteriores, saber se o formulário foi bem preenchido, porque também tem hora que tem um formulário, e muitos pacientes, por questão de ser leigo mesmo no assunto, ele acha que tem que responder não em tudo. Mas sério, muitos pacientes vão responder não em tudo, porque acham que se responder sim, ele não vai fazer o exame. Ele não vai fazer o exame. É sério. Muitos pacientes respondem não em tudo, e aí você precisa pegar aquele formulário e ir perguntando de maneira tranquila a ele, e de maneira bem coloquial para ele entender, para que ele se sinta à vontade de estar relatando para você que não vai ter alteração nenhuma do exame dele, certo? Desde que ele consiga falar toda a verdade e veracidade das informações. Teve uma pergunta aqui que Heber fez. O indivíduo com seu sistema imunológico em dia, não apresentando sinais e sintomas do Covid, no caso, só ocorreria a transmissão para os demais indivíduos? Só não, né? Isso tudo. E isso lhe tornaria imune ao vírus? Sim. Tornaria imune ao vírus, sim. Você ia criar anticorpos e IgG de memória para quando o vírus tivesse contato com você de novo, você já combater ele tranquilamente. Tá certo? Ou seja, você já teria todo o sistema imunológico de memória para aquele vírus, sim, normal. É o que eu falo. Mas o grande problema é a transmissibilidade do vírus. Você está sintomático, não está nada com você. Mas você tem que ser empático com as outras pessoas. Você tem que ser empático com as outras pessoas. Ou seja, você tem que olhar para o seu lado do grupo de risco. Tá certo? Olhar pessoas mais velhas, que tenham problemas de coração, insuficiência renal.